Um conceito fundamental para o estudo de sistemas dinâmicos é o conceito de estado. O estado de um sistema é o conjunto de atributos mutáveis que determina o comportamento futuro do sistema. São variáveis que obedecem características de conservação. Tipicamente, variáveis de estado em sistemas dinâmicos contínuos são energia, massa, dinheiro, número de indivíduos, posição, velocidade. Ou seja, variáveis de estado mantêm seu valor, a não ser quando se aplica sobre elas uma função de transição, isto é, um fluxo ou um evento. Em System Dynamics, variáveis são representadas utilizando-se a metáfora de estoque. Variáveis de estado são ditas também como sendo a memória do sistema. Isso porque elas contêm toda a informação sobre o que ocorreu no passado do sistema, que pode alterar endogenamente o seu futuro. Em System Dynamics, variáveis de estado são representadas graficamente por retângulos e devem ser ligadas a pelo menos um fluxo. Um estoque sem fluxos é uma constante. Como dissemos, o estado define as características fundamentais do sistema em um instante e o comportamento dinâmico do sistema depende do seu estado. Em um modelo dinâmico, o estado do sistema é alterado ao longo do tempo, seguindo uma regra definida por uma função de transição. Mudanças de estado podem ser contínuas ou abruptas. Representamos as mudanças abruptas com eventos. No modelo, representamos eventos como mudanças instantâneas. As mudanças contínuas representamos usualmente como equações diferenciais ou de diferença. Eventos podem ter gatilhos endógenos, disparados de acordo com o estado do sistema, ou exógenos. Eventos exógenos são normalmente agendados para um determinado ponto no tempo. Embora consideremos eventos como alterações instantâneas de estado, elas raramente o são de fato. Como exemplo, veja o vídeo do evento de colisão de uma bola de tênis contra o solo. O objetivo e escala temporal do modelo devem ser coerentes com o problema a qual ele se aplica. A partir de decisões sobre a escala temporal e resolução temporal do modelo, as variáveis e interações podem ser classificadas em lentas, contíguas e rápidas. Variáveis lentas têm variação desprezível na escala de tempo de interesse e, portanto, elas podem ser consideradas no modelo como parâmetros ou constantes. Variáveis que têm variações significativas na escala temporal do modelo precisam ser explicitamente modeladas. Variáveis rápidas são aquelas que sofrem alterações em uma resolução temporal maior do que aquela relevante para o problema. Seu efeito sobre a dinâmica das variáveis contíguas pode ser simplificado ou desconsiderado. O nosso interesse sobre a dinâmica de sistemas provém, além de nossa curiosidade científica, do fato de que temos intenção de agir para que o estado do sistema no futuro seja mais próximo daquele que desejamos. A transição de estados do sistema pode ser afetada por fatores externos que alterem a dinâmica dos sistemas. A esses fatores denominamos drivers. Se conhecemos esses drivers, e soubermos qual a dinâmica esperada do sistema, podemos tomar a decisão de intervir. Essa intervenção é realizada por meio de atuadores ou agentes. O termo atuador é mais utilizado quando essa intervenção sobre o sistema é automática. O termo agente é mais utilizado quando a intervenção não é automática. Podemos monitorar o estado do sistema e desejar mudanças na direção de um estado desejado. As decisões podem ter também um aspecto temporal, e se consistiram em encadeamento de intervenções, ou seja, mais próximos a um plano. A partir da execução dessas intervenções planejadas, precisamos monitorar o sistema para nos certificar de que as intervenções tiveram o resultado esperado, e caso isso não tenha ocorrido, fazer novas intervenções de controle. Imagine-se como Ayrton Senna atrás de Nigel Mansell. Obviamente, esse não é o estado desejado. Imagine as decisões que você poderia tomar para intervir na dinâmica do sistema e fazer ultrapassagem e atingir assim o estado desejado, ou seja, à frente dele. No caso de dois pilotos competindo por uma posição em uma corrida de Fórmula 1, como em diversos outros casos, o resultado depende de ações de outros agentes. Conta-se uma lenda famosa de que na Copa de 1958, durante a preleção do jogo contra a antiga União Soviética,
o técnico brasileiro Vicente Feola combinou estratégia para a partida da seguinte forma. No meio de campo, depois de Nilson Santos, Cito e Didi trocar em passes para atrair os russos, Vavá puxa a marcação caindo pela ponta esquerda. Nilson Santos lança a bola nas costas do marcador de Garrincha. Esse venceria o marcador na corrida e chegaria à linha de fundo, cruzando a bola em direção à marca do pênalti. Mazzola viria em velocidade, sabendo onde a bola seria lançada e faria o gol. Garrincha, com a camiseta jogada no ombro e com a sua simplicidade, perguntou ao técnico: "Tá legal, seu Feola, mas o senhor já combinou tudo isso com os russos?" Uma cena do filme Uma Mente Brilhante, que conta a história de John Nash, que desenvolveu o conceito de equilíbrio de Nash na teoria dos jogos, também ilustra bem a ideia de que apenas considerar o ótimo para um dos agentes não leva à otimização do sistema como um todo. John Nash parece ter desmentido que essa cena realmente tenha ocorrido. De qualquer forma, é uma boa ilustração do conceito. Anyone else feels she should be moving in slow motion? Will she want a large wedding, you think? Should we say swords, gentlemen? Pistols at dawn? Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, the father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. And those who strike out are stuck with their friends. I'm not gonna strike out. You can lead a blonde to water, but you can't make her drink. I don't think you said All that. right, nobody move. She's looking over here. Right, she's looking at Nash. Oh, God. All right, he may have the upper hand now, but wait until he opens his mouth. Remember the last time? I guess that was in the history books. Adam Smith needs revision. What are you talking about? If we all go for the blonde, we block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way, and we don't insult the other girls. That's the only way we win. That's the only way we all get laid. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. Incomplete. Okay? Because the best result would come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. Ash, this is some way for you to get the blonde on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. What's wrong? Yep, here we go. Careful, careful. Thank you. Como dissemos, em System Dynamics, a estrutura do sistema é baseada em estoques, que representam o estado, e os fluxos, que em conjunto permitem estabelecer o sistema de equações diferenciais. Fluxos podem conter uma nuvem ou outro símbolo similar para indicar que a fonte do fluxo é exógena ao sistema. A fronteira do sistema, definida pelas nuvens, determina o que é endógeno e o que é exógeno. Uma confusão frequente é sobre fluxos de entrada e saída com variáveis de entrada e de saída. Fluxos de entrada e de saída só se aplicam aos estoques e são em geral calculados endogenamente, enquanto que as variáveis de entrada são fornecidas pelo usuário. Fluxos também podem ocorrer entre estoques. Se o fluxo ocorrer entre estoques, os estoques ligados deverão ter a mesma natureza e as mesmas unidades. Veja, por exemplo, o caso do modelo da epidemia de Covid, incluindo indivíduos suscetíveis, infectados e recuperados nesse diagrama. Obviamente, só podem fluir de um estoque para outro pessoas. Assim também, se os estoques fossem de massas, somente poderia fluir massa entre eles.
Se os estoques fossem de energia, só poderia haver fluxo de energia. As unidades dos fluxos são as mesmas unidades dos estoques divididos pela unidade de tempo escolhida. Nesse caso, por exemplo, os fluxos poderiam ser pessoas por dia. Assumimos que no sistema os drivers ou forçantes afetam o sistema, mas não são afetados por ele. Nesse caso, as características do lockdown são drivers, e nesse modelo não são afetados pelo sistema, isso é, pela epidemia. Caso tenhamos intenção de incluir a estratégia de lockdown no modelo, esse deixaria de ser um driver e passaria a ser uma variável endógena do sistema. Outras grandezas importantes em um modelo de System Dynamics são parâmetros e variáveis auxiliares. O valor de um parâmetro não se altera ao longo de uma simulação. Ele não é afetado por nenhuma outra grandeza a não ser outra constante ou parâmetro. Parâmetros normalmente podem ser ajustados ou calibrados para representar uma instância específica do sistema. Variáveis auxiliares são usadas direto ou indiretamente para calcular fluxos. Variáveis auxiliares são calculadas a partir de funções algébricas, que podem ter como argumentos parâmetros, o estado, variáveis de entrada, constantes e outras variáveis auxiliares. O valor de uma variável auxiliar varia, portanto, ao longo de uma simulação. Mapear um diagrama de System Dynamics em seu sistema de equações diferenciais pode facilitar o entendimento desses conceitos. Primeiramente, um estoque, isto é, uma variável de estado, é mapeada com apenas uma equação diferencial. Apenas para reforçar, existe apenas uma equação diferencial para cada estoque. Percebemos nessa equação diferencial que o fluxo de entrada da população é o número de nascimentos por unidade de tempo, que é calculado como sendo uma taxa de natalidade multiplicada pela população atual. Note que a taxa de mortalidade, representada por Km na equação diferencial, é afetada pela disponibilidade de alimento por indivíduo da população. Essa pode ser calculada sabendo-se a quantidade de alimento produzida por unidade de tempo e a população atual. O fluxo de mortes da população pode então ser determinado, e a diferencial da população pode ser calculada. Note que a determinação do valor das variáveis auxiliares precede o cálculo das diferenciais, que por sua vez precede a determinação do novo estado do sistema.